Matemática, 11º ano, ensino médio, são dois dos níveis que pretendemos abranger com esta aula. Vamos falar das equações cartesianas e geral de um plano, correspondentes à aula 14 do capítulo da geometria no plano e no espaço. Se gostar da aula, não hesite em fazer like e partilhar com os amigos. Equação geral do plano. Estamos no capítulo da geometria no plano e no espaço, na parte 2, e nas equações cartesianas e geral do plano. Quer isto dizer que este índice do lado esquerdo apresenta os conceitos que estão a ser abordados. Neste momento temos assombreado este conceito. Já foram abordados os conceitos anteriores, portanto esta é a quinta aula desta parte 2, e as aulas que seguem estão aqui à frente, e também há a parte 1 que está também igualmente preenchida com um índice deste tipo. Caso o assunto que pretendam não esteja aqui, poderão procurar as outras aulas. Nesta secção vamos definir um plano através de uma equação no referencial ortonormado no espaço. Sabemos que um plano pode ser definido por 3 pontos não colineares. Temos a ilustração gráfica deste facto aqui. Os pontos não podem estar alinhados na mesma reta, porque senão não definem um plano, definem infinitos planos. Mas nós temos que, quando os pontos não são colineares, ou seja, quando não pertencem à mesma reta aos três, eles vão definir um plano. Podemos pensar em termos práticos que uma mesa, para termos uma mesa, basta termos 3 pés. É o número mínimo de pés que tem que ter uma mesa. Com 2 pés não é possível ter uma mesa, 2 pés convencionais. Portanto, é uma ideia que está aqui traduzida neste facto de 3 pontos não colineares definirem um plano. Mas também podemos ter uma reta e um ponto exterior à reta. A reta R e o ponto A exterior à reta também definem um plano. Se o ponto A pertencer à reta R, já não define um plano, mas nós assim poderemos definir um plano. Um outro modo é duas retas concorrentes. Estas duas retas R e S são concorrentes neste ponto e definem, portanto, um plano. Há um único plano que as contém às duas. Um outro modo é duas retas paralelas. As retas R e S aqui ilustradas definem também um plano. Portanto, temos aqui 4 modos distintos de definir um plano. Podemos ainda definir um plano através de um ponto do plano e de um vetor perpendicular ao plano. Sejam A de coordenadas x1, y1, z1 um ponto do plano, n um vetor normal do plano e P de coordenadas x, y, z um ponto qualquer do plano. Na figura que vamos apresentar de seguida, vamos ilustrar o que dissemos aqui em cima, ou seja, a definição de um plano através de um ponto do plano e de um vetor que lhe é perpendicular. Quando falamos de vetor normal ao plano, significa que estamos a considerar um vetor perpendicular ao plano. Portanto, normal e perpendicular são sinónimos neste contexto. Temos então aqui um plano que é definido por um vetor que lhe é perpendicular e por um ponto A do plano. Ou seja, podemos pensar que basta-nos este ponto e a direção perpendicular para o plano ficar totalmente definido. Deste modo, não é tão intuitivo como os outros, mas funciona igualmente bem. Este ponto P, que estamos aqui a considerar, é um ponto genérico do plano, portanto é um ponto qualquer do plano. E agora vamos considerar, com o objetivo de deduzir uma fórmula que nos defina o plano analiticamente no referencial tridimensional, no referencial cartesiano tridimensional, vamos considerar o vetor AP, formado por o ponto A do plano e por um ponto P genérico do plano, e notar que este vetor AP é sempre perpendicular ao vetor N, qualquer que seja o ponto P que consideremos do plano. Portanto, são vetores perpendiculares e, como para qualquer ponto P do plano, os vetores N e AP são perpendiculares, uma equação do plano que contém o ponto A e é perpendicular a n é dada pela equação AP vezes n igual a zero. O que é que isto quer dizer? Portanto, se nós fizermos variar o ponto P por todos os pontos do plano, é certo que o vetor AP vezes o vetor n é igual a zero. Deste modo, esta equação que aqui apresentamos é uma equação do plano que passa no ponto A e é perpendicular ao vetor n. Como o vetor AP é igual a P menos A e P tem de coordenadas x, y, z e o ponto A
por definição, x1, y1, z1. Se nós fizermos o vetor, a diferença entre p e a, fica x menos x1, y menos y1, z menos z1, e com isto, se considerarmos o vetor n como tendo coordenadas a, b, c, podemos escrever esta equação que define o plano da forma que se segue. Fica então o vetor AP vezes o vetor n igual a 0. Agora temos que fazer o produto escalar, portanto fica esta primeira coordenada a multiplicar pelo A, mais a segunda coordenada do vetor AP a multiplicar pelo B, aqui temos, mais a terceira coordenada a multiplicar pelo C. Optamos por colocar as constantes atrás, fica mais claro, mais simples, e agora esta equação já nos define o plano, de uma forma em que estão explícitos o ponto de coordenadas x1, y1, z1 e o vetor normal que é a, b, c, mas podemos ainda desenvolver. Fica ax menos ax1 mais by menos bx1 mais cz menos cz1 e, juntando os termos que estão dependentes de x, y, z no início e, no fim, os termos que não dependem de variável nenhuma, portanto, porque notemos que as variáveis únicas são x, y e z, nós podemos ter que uma equação de um plano, do plano pretendido tem esta forma, ax mais by mais cz mais d igual a 0, onde o d é igual a menos ax1 menos bx2 menos cx3, portanto, onde o d é igual a esta expressão numérica que aqui temos. Portanto, nós chegamos com esta dedução a uma equação que vamos ver que em termos práticos é bastante simples de obter e que nos dá uma equação do plano perpendicular ao vetor n e que contém um dado ponto A. Vamos então escrever as conclusões e as definições. A equação cartesiana do plano perpendicular ao vetor n de coordenadas ABC e que contém o ponto A de coordenadas x1, y1, z1 é dada por esta equação que aqui estamos a ver. Esta equação é possível observá-la na dedução que fizemos anteriormente. Portanto, fica A, a abscissa do vetor normal, a primeira coordenada do vetor normal, quero dizer, vezes x menos x1, mais a segunda coordenada vezes y menos y1, portanto, y1 é a ordenada do ponto A, mais a terceira coordenada do vetor vezes z menos z1, que é a terceira coordenada do ponto A. A equação geral do plano correspondente vai ter esta forma, portanto, esta forma esta equação consegue-se obter desenvolvendo esta anterior totalmente e tomando o valor d como sendo o resultado das expressões numéricas que não dependem de variáveis. Portanto, o d é um número real. O que é facto é que esta equação fica também a definir o plano pretendido, o plano que contém o ponto A e é perpendicular ao vetor ABC. Vamos prosseguir com a apresentação de exemplos de determinação da equação cartesiana e geral de um plano e vamos ver que vai ser bastante simples obter nas condições aqui apresentadas a equação cartesiana ou a equação geral do plano. Temos então aqui o primeiro exemplo. Queremos determinar a equação cartesiana e a equação geral de um plano perpendicular ao vetor n, que tem estas coordenadas e que contém o ponto A de coordenadas 1, 2, 3. Para determinar a equação cartesiana do plano, vamos utilizar esta fórmula, onde o n é um vetor normal e o ponto A é um ponto do plano. E vai ficar, portanto, menos 2, primeira coordenada do vetor normal, x menos a primeira coordenada do ponto, mais 4, que é a segunda coordenada do vetor normal, y menos a segunda coordenada do ponto A, menos 3, que é a terceira coordenada do vetor normal, vezes z menos o 3, que é a terceira coordenada do ponto A. Portanto, igual a 0. Esta é a equação cartesiana do plano pretendido. Para obter a equação geral do plano, basta desenvolver esta equação. Portanto, vamos desenvolver a equação e fica menos 2x mais 2, mais 4y menos 8, menos 3g mais 9. E agora, juntando as constantes, vamos obter o valor de d. 2 menos 8 dá menos 6 mais 9 dá 3. E fica, portanto, esta expressão que aqui estamos a ver. Portanto, esta é a equação geral do plano.
Um outro modo para obter a equação geral do plano é utilizando esta forma que aqui estamos a ver, que apresentámos na definição de há pouco, onde o n é o vetor normal do plano. Vamos então começar por escrever menos 2x mais 4y menos 3g mais d igual a 0. Portanto, como já conhecemos o vetor normal do plano, há a garantia de que ele vai corresponder ao coeficiente x de y e de z na equação geral do plano. Portanto, fica menos 2x mais 4y menos 3g. E falta apenas determinar o valor de d. Mas como sabemos que o ponto A pertence ao plano, o que se vai fazer é substituir as coordenadas, substituir o x, o y e o z nesta equação por 1, 2, 3 respectivamente e obter o valor de d. Fica, portanto, a substituição deste ponto na equação vai-nos conduzir a menos 2 vezes 1 mais 4 vezes 2 menos 3 vezes 3. Portanto, é só substituir o x, y, z por 1, 2, 3. E agora saber o valor de d. Menos 2 mais 8 dá 6. 6 menos 9 vai dar menos 3. E, portanto, vai ficar d igual a 3 quando passamos o menos 3 para o segundo membro. E chegamos à conclusão que a equação geral do plano é a que já tínhamos aqui, só que agora o d é 3 e coloca-se aqui o 3 e note-se que chegamos rigorosamente ao mesmo resultado que tínhamos aqui anteriormente. Resumindo e concluindo, quando nos dão um vetor normal ao plano, ou perpendicular, pode ser das duas formas, e um ponto, é muito simples determinar uma equação que define o plano. Portanto, ou fazemos a equação cartesiana do plano, ou optamos mesmo por esta última, mas qualquer uma delas se faz facilmente. E sempre da mesma forma. Portanto, o que pode variar neste tipo de exercício é o vetor e o ponto. Portanto, o resto da metodologia é sempre a mesma. Vamos ver um segundo exemplo, mas agora um pouco mais complicado, porque em vez de nos serem dados o vetor normal ao plano e um ponto do plano, são-nos dados 3 pontos do plano. E nós sabemos que 3 pontos não colineares de um plano vão defini-lo. E por isso, vamos começar por ilustrar a situação. Temos aqui 3 pontos não colineares que definem um plano. E, para conseguir obter a sua equação geral, vamos começar por considerar o vetor AB, o vetor AC, e notar que um vetor que seja perpendicular ao plano tem obrigatoriamente que ser perpendicular ao vetor AB e ao vetor AC. Portanto, nós pretendemos saber as coordenadas do vetor normal, porque quando soubermos, como dispomos de pelo menos um ponto, até dispomos de 3, para dizer a verdade, vamos conseguir fazer de forma similar à que fizemos no exemplo 1, a sua equação geral. Portanto, como é que vamos obter o vetor normal ao plano? Vamos procurar um vetor que seja perpendicular em simultâneo ao vetor AB e ao vetor AC. Comecemos por encontrar as coordenadas de AB, portanto, que é B menos A. Façamos a diferença do ponto B com o ponto A. Temos aqui em cima os dados. E então, 2 menos 0 dá 0. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. E agora, vamos ao vetor AC, que é C menos A. Aqui temos as coordenadas de C e aqui as coordenadas de A. Contas feitas, chegamos a este vetor. E agora, se considerarmos o vetor n como sendo ABC, temos que o vetor n vezes o vetor AB tem que ser 0. É o que estamos aqui a ver. E ao mesmo tempo, o vetor n vezes o vetor AC também tem que ser 0. E agora vamos então escrever a equação. Portanto, ABC e o vetor AB, está cá em cima 2, 0, menos 1. ABC vezes o vetor AC, está aqui 0, 3, menos 1. E agora produto escalar. A vezes 2 dá 2A, mais B vezes 0 dá 0, mais C vezes menos 1. Portanto, ficamos com 2A menos C. O outro elemento anula-se. E aqui fica 0, A vezes 0 dá 0, B vezes 3 dá 3B, C vezes menos 1 dá menos C. E, portanto, fica 3B menos C. E, com isto, chegamos à conclusão que, isolando A, podemos ter A igual a C meios. Isolando aqui o B, vamos ter B igual a C terços. O 3 passa a dividir para o segundo membro. Portanto, nós aqui poderíamos ter isolado o C, porque aparentemente é mais simples do que isolar o A, mas optamos por isolar o A, porque a única variável comum que há nas duas equações vai ser a variável, ou a incógnita, se quisermos, C. E com isto, o que é que ganhamos? Ganhamos que nós estamos à procura de um vetor ABC. O vetor ABC vai representar a solução deste problema portanto, é o que nós pretendemos encontrar. E com isto, como A é igual a C meios, podemos pôr no lugar da primeira componente, precisamente C meios. Como B é C terços, pomos no lugar da segunda componente C terços. O C é uma variável, é uma incógnita livre,
portanto não depende nem do A nem do B, pode ficar aqui na terceira coordenada simplesmente C. Portanto, a vantagem de isolar a mesma variável no segundo membro neste passo final reside precisamente em permitir esta passagem com maior simplicidade. Portanto, nós aqui podemos exprimir o vetor numa só incógnita C. E com isto nós sabemos o quê? Sabemos que há infinitas soluções para o problema, para o problema que colocamos, de encontrar um vetor perpendicular em simultâneo ao vetor AB e ao vetor AC. Se multiplicássemos este vetor por 2, encontraríamos ainda um vetor que era perpendicular a AB e a AC. Mas nós queremos apenas um, e por isso, um dos mais simples é o que resulta de atribuir a C o valor 6. Note-se que 6 é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, portanto, para dizer a verdade, é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, e por isso, se pusermos no lugar do C o 6, 6 meios dá 3, 6 terços dá 2, e ficamos com o vetor n de coordenadas 3, 2, 6. Portanto, o 6 é um vetor muito simples. Se colocássemos 1, ficava 1 meio, 1 terço, 1. Era um vetor igualmente válido, mas que tinha componentes, que tinha nas suas coordenadas frações. É bem mais fácil trabalhar sem frações. Por isso, há sempre que escolher um valor a atribuir que simplifica a expressão. E temos então que o plano ABC vai ter a forma AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. O A, B, C são 3, 2, 6, resultante de 3, 2, 6 obtido pelo vetor normal. E falta saber o valor de D. Para o fazer, podemos usar o ponto A, o ponto B ou o ponto C. Qualquer um deles, garanto-vos, vai nos conduzir ao mesmo valor real. Quem tiver dúvidas que experimente, eu vou começar pelo A e vou experimentar o A. E então fica o que resulta de substituir o x por 0, o y por 0 e o z por 1. Fica 3 vezes 0 mais 2 vezes 0 mais 6 vezes 1 mais d igual a 0. E agora então chegamos à conclusão, como estes elementos se anulam todos, que o d é igual a menos 6. E por último, que a equação pretendida, a equação geral do plano, tem a forma 3x mais 2y mais 6z menos 6 igual a 0. Nós já sabemos que tinha esta forma, faltou apenas descobrir o valor de d e aqui o temos, é menos 6. Vamos a um terceiro exemplo. Desta vez, queremos a equação geral do plano que contém este ponto e a reta definida por esta equação. Tínhamos visto no começo da aula que um ponto exterior a uma reta e um ponto que lhe é exterior definem também um plano. Vamos ilustrar a situação. Temos aqui uma reta R e um ponto A que lhe é exterior, e observamos bem que definem perfeitamente um plano. Há um único plano que contém a reta e, ao mesmo tempo, o ponto A. Vamos então começar por considerar um ponto B da reta e um vetor R, diretor da reta, aplicado neste ponto. Podemos também considerar o vetor BA, e nós, para encontrarmos um vetor perpendicular ao plano, ele tem que ser obrigatoriamente um vetor que seja perpendicular ao mesmo tempo ao vetor R e ao vetor BA. Portanto, o vetor que nós procuramos é perpendicular em simultâneo a R e a BA e obrigatoriamente será perpendicular ao plano alfa, e com isto vamos conseguir obter a equação geral do plano, portanto, com base na terminação do vetor M. Vamos então recordar agora que quando temos uma equação deste tipo, x menos x1 sobre v1 igual a y menos y1 sobre v2 igual a z menos g1 sobre v3, temos que um vetor diretor da reta é v1, v2, v3 e um ponto vai ser x1, y1, z1. Portanto, nesta reta que aqui temos, nós podemos escrevê-la nesta forma. Portanto, x menos 2 sobre 3 fica igual, y menos 2 sobre 4. Optou-se por destacar aqui este menos, porque a fórmula assim o obriga, deve sempre fazer isto. E agora, z menos 0 sobre 2. Portanto, z sobre 2 é a mesma coisa que z menos 0 sobre 2. Esta maneira de escrever as equações cartesianas da reta permite-nos obter de imediato um vetor diretor, que é 3 menos 4, 2. Aqui o temos. Vamos denominá-lo por R7 de acordo com o que temos aqui na figura. E o ponto B vai ser 2 menos 2, 0. Ora, cá temos o 2, aqui o menos 2 e aqui o 0. Aqui a forma fala do A, mas é uma forma geral. Aqui neste caso particular nós estamos a trabalhar com o B, por isso o B, aqui temos 2 menos 2, 0. E com isto já conseguimos achar o vetor BA, que aqui aparece na figura. Portanto, B menos A. Aqui temos o vetor BA, é A menos B. Aqui temos o ponto A e aqui o ponto B.
4 menos 2 dá 2. Menos 4 menos menos 2 dá menos 4 mais 2, que é menos 2. 0 menos 0 dá 0. E agora podemos avançar. Se considerarmos o vetor n de coordenadas ABC, nós temos que n vezes r é igual a 0, para ele ser perpendicular ao vetor r. Por outro lado, o vetor n vezes o vetor BA também tem que ser 0. E agora é só desenvolver e fazer como fizemos no exemplo 2 e obtemos o pretendido. Portanto, ABC vezes este vetor fica A vezes 3, que é 3A, B vezes menos 4, que é menos 4B, mais C vezes 2, que é 2C. Nesta equação de baixo fica 2A menos 2B mais C vezes 0, portanto fica simplesmente 0. E agora podemos isolar aqui nesta equação o B, portanto note-se que aqui, se isolarmos o B, fica B menos 2B igual a menos 2A, de onde sai que B é igual a A. Colocando aqui no lugar do B o A, nós temos a hipótese de isolar o A no primeiro membro e, contas feitas, fica C igual a A meios. Deixo ao vosso cuidado a confirmação deste passo, mas garanto-vos que fica assim, não é difícil isolar o C desta forma. Portanto, basta ver que 3A menos 4A dá menos A e, portanto, passando o A para o outro lado, vai ficar A e 2C igual a A conduz-nos a C igual a A meios. E com isto podemos concluir que o vetor normal, ou a forma geral de um vetor normal ao plano, ora, se diz que o B é igual a A e o C é igual a A meios, ora aqui temos o B igual a A e o C igual a A meios, e o A é simplesmente A, é livre, onde o A pertence a R. E que valor devemos atribuir a A para isto ficar simples? O 2 serve bem, portanto o A igual a 2 faz com que 2 meios fique 1, e portanto vamos obter este como um dos vetores possíveis e o que nos dá jeito para resolver o problema. Temos, portanto, que o plano tem a forma ax mais by mais cz mais d igual a 0, onde o coeficiente x é a primeira componente do vetor, o de y a segunda e o de z a terceira, portanto 2, 1, e agora temos que utilizar um dos pontos. Poderíamos utilizar o b, mas também podemos utilizar o a, que é o ponto que nos é dado, e vamos substituir, portanto, o ponto a, colocar aqui um 4, colocar aqui um menos 4 e colocar aqui um 0, e fica, portanto, 2 vezes 4 mais 2 vezes menos 4 mais 0 mais d. Ora, 8 menos 8 dá 0 e chegamos à conclusão que o d é igual a 0 e que a equação pretendida tem este aspecto. Portanto, nós já sabemos que ela era desta forma. Como o d é 0, vai ficar então 2x mais 2y mais g igual a 0 e termina aqui este terceiro exemplo. Há que praticar o que aprendemos nesta aula. A aula é um pouco complicada nos cálculos. Por experiência sei que os alunos têm dificuldades em fazer os cálculos e obter as equações pretendidas. Portanto, a solução para esse problema está em praticarem bastante. Por isso recomendo a ficha de geometria no plano e no espaço, correspondente à aula 14, equações cartesianas e geral do plano. Se gostou da aula, não se esqueça de fazer like e de divulgar pelos amigos.